Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Estudo do Direito. Hoje vamos para a nossa aula de número 9, Hermenêutica Jurídica. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? Vamos falar sobre a interpretação, métodos e processos de interpretação, espécies de interpretação, antinomia jurídica, classificação das antinomias quanto ao critério de solução e o conflito de critérios de solução de antinomias. Tenham uma excelente aula e vamos lá! Vamos começar falando um pouco sobre a hermenêutica e a interpretação. Então, a hermenêutica ela é basicamente o estudo dos processos de interpretação das normas. Ela surge dentro do debate teológico da Baixa Idade Média, quando os membros da Igreja desenvolveram técnicas de interpretação dos evangelhos inspiradas no pensamento dialético do Aristóteles. Hermenêutica filosófica tem como alvo a interpretação de textos dos pensadores da antiguidade grega. Então, a hermenêutica vai se transformar com o tempo na hermenêutica jurídica, ou seja, não mais apenas falando sobre textos religiosos, e sim sobre textos do sistema normativo. A interpretação. Nós temos aqui uma busca pelo sentido e o alcance das normas. A linguagem, a linguagem jurídica, não é? Ela é uma linguagem prescritiva. Ela nos diz de uma forma imperativa aquilo que deve e não deve ser feito. Então, a interpretação vai tratar da relação entre os fatos e as normas, pois nem sempre esse encaixe ele é perfeito. Muitas vezes a norma ela pode dizer mais ou dizer menos do que deveria dizer sobre os fatos reais. E a própria sociedade vai modificando, ela vai. Nós vemos o florescimento de novos tipos de relações jurídicas, então, por isso é necessário haver uma interpretação para que o sistema das leis continue coerente. Então, a hermenêutica jurídica, ela nada mais é do que a junção de interpretação e construção, construção de sentidos. O sentido da norma jurídica pode ser visto pela ótica da teoria subjetiva. O que nos diz a teoria subjetiva? Nos diz que a vontade do legislador é que vai tutelar, é que vai estar à frente. Então, a interpretação dessa lei vai tentar descobrir qual era, na verdade, a real intenção, a voz do legislador por trás das leis. Não é mais considerado hoje em dia uma teoria muito prática. Ela vai surgir com o positivismo jurídico no século XIX e vai ter um apego excessivo à letra da lei, não é? Esquecendo um pouco que existe ali uma relação sempre constante e às vezes até conflitante entre normas e realidade. Depois nós temos a teoria objetiva. Aqui já vemos uma diferença em relação à teoria anterior. Nós vimos uma tendência dessa teoria mais predominante na contemporaneidade. O ponto de referência principal desse processo hermenêutico está na vontade da lei, cabendo ao intérprete buscar a adaptação da lei à dinâmica social. Então, nós temos um deslocamento do centro gravitacional do processo de interpretação do sujeito criador da norma para a norma em si. O sentido dentro da teoria objetiva vai ser dado através do contexto do momento da aplicação e não do momento da criação da lei. Bom, os métodos e processos de interpretação do direito. Nós temos processos com base na escola da exegese. Temos aí o positivismo jurídico do século XIX, sobre o qual já falamos, e aqui trata-se de um projeto de codificação do direito que se dedicou ao desenvolvimento de critérios racionais para o trato da legislação.
Então, a escola da exegese vai trabalhar com a criação de critérios racionais que ajudem no processo de interpretação das leis sempre que houver esse momento, esse embate de ideias e critérios. Um outro método seria o processo gramatical, literal ou filológico. Aqui, a primeira tarefa do intérprete é buscar compreender o texto na sua literalidade, ou seja, não olhar para fora do texto e apenas para dentro. Parte do pressuposto de que a lei não contém palavras inúteis, então tudo que está ali deve ser levado em conta no processo de interpretação. Segundo esse método, não é possível ao intérprete simplesmente ignorar as expressões contidas na regra do direito. Então vemos que há um excessivo olhar para dentro do texto e um olhar um pouco mais apagado para a realidade, para a dinâmica da sociedade. Temos então o processo lógico. Vai tratar das operações mentais do intérprete na correlação entre as normas no ordenamento jurídico e entre a norma e o fato. Modelos argumentativos que vão estabelecer uma conexão entre o processo de interpretação da norma e o campo fático. Aí temos a lógica do razoável, lógica argumentativa, entre outros. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre esse termo aqui, ó, lógica do razoável. O que isso quer dizer? Para a lógica do razoável, o que nós temos? É um método segundo o qual a aplicação das normas jurídicas devem ser pautadas por critérios estimativos, segundo o princípio da razoabilidade, ou seja, buscando sempre a situação mais razoável. Esse método será usado quando o intérprete do direito sente que talvez seja, vamos dizer assim, não esteja dentro das possibilidades dele, de forma clara e absoluta, interpretar aquela lei de uma forma precisa. Então, uma vez que não é possível interpretar de forma precisa, vai se buscar a lógica do razoável, ou seja, uma estimativa que seja lógica e que obedeça à razoabilidade. Bom, temos a interpretação lógico-sistemática, e aqui temos a fusão de dois processos, da interpretação lógica e da interpretação sistemática. Aqui vai se procurar o quê? Examinar as diferenças do conteúdo e o seu alcance material, para determinar o direito aplicável ao caso concreto. Temos também o processo com base na escola histórica. A escola histórica alemã vai trabalhar esse método específico de investigação. Aqui, a lei surge em função de determinadas circunstâncias, que são mutáveis com o tempo. Então, isso deve ser levado em conta, deve ser levado em consideração no momento da interpretação, ou seja, as leis, elas espelham as sociedades nas quais elas foram criadas. Então, a mesma lei de 50 anos atrás pode ser que não espelhe de forma muito clara, muito precisa a sociedade atual na qual os seus efeitos podem ser sentidos. Então é preciso fazer uma interpretação do processo histórico dessas leis. Aqui vai se valorizar o estudo das bases históricas do direito positivo e das motivações para a edição daquela lei. E a concepção atual? Atualmente, o significado da lei em sua finalidade social é isso que vai se levar em conta no processo interpretativo. Então, temos aqui uma convergência entre esse procedimento técnico-interpretativo e a teoria objetiva da interpretação. Mais uma vez, influenciado pelo culturalismo jurídico, com a teoria, por exemplo, do professor Miguel Reale, sendo incorporados à interpretação das normas os elementos valorativo e fático, ou seja, a dinâmica social. Prega essa concepção atual que não há como se usar apenas um procedimento de forma a desconsiderar os outros. Vamos agora falar sobre as espécies de interpretação. Primeiramente, em função da amplitude.
temos a interpretação extensiva, sobre a qual já falamos na aula passada. Então, aqui o intérprete ele vai ultrapassar os limites da literalidade da norma jurídica, alinhada com o processo teleológico da interpretação, na ampliação de sentido do comando geral. Foi aquilo que falamos. De forma externa ao sistema, o aplicador do direito, o operador do direito, vai interpretar de forma a estender, a aumentar a amplitude daquele texto. Ainda em função da amplitude, temos a interpretação estrita ou restritiva, que é o oposto da extensiva. A realização da finalidade social da norma exige uma exegese, ou seja, uma leitura quase literal do seu texto. Normas poderão ser chamadas de excepcionais, são aquelas que fogem a uma sistemática geral do ordenamento jurídico. Esse tipo de interpretação vai disciplinar situações pontuais e específicas, porque a tendência da interpretação estrita ou restritiva, como o próprio nome está dizendo, é diminuir. E pode ser que nessa diminuição do sentido jurídico do texto ocorra um prejuízo para aquelas pessoas que estão envolvidas no processo. Bom, e em função da fonte de interpretação? Temos a interpretação autêntica, que é aquela fornecida, dada, feita pelo próprio legislador, ou seja, o próprio poder legislativo que criou a lei, ele pode também interpretá-la. É a chamada interpretação autêntica, já que é ele que criou, a interpretação dada por ele é chamada de autêntica, pois ele tem poder para isso. Uma outra modalidade de interpretação autêntica seria, como diz aí em tela, a inserção de definições de conceitos jurídicos no texto legal, para evitar interpretações contraditórias. Isso acontece, por exemplo, no próprio Código Penal, quando ele define, quando vai falar sobre os crimes, por exemplo, na administração pública, e ele define o que é um servidor público. Então, a própria lei traz a definição do que ela precisa julgar. Temos ainda, em função da fonte de interpretação, a interpretação jurisprudencial, que é o entendimento hegemônico, majoritário, sobre o qual já falamos. Os tribunais no direito brasileiro, eles vão fazer a interpretação e aplicação das leis, não tendo a função criadora. O judiciário não cria normas, apenas aplica. Em casos excepcionais pode legislar, mas em casos muito excepcionais. Diferentemente do que ocorre, né, na tradição jurídica do common law, sobre o qual também já falamos. Ainda em função da fonte de interpretação, temos a interpretação administrativa, ligada à legalidade estrita, ou seja, dentro das leis que falam sobre o servidor público, existe uma legalidade estrita. Os servidores públicos só podem fazer aquilo que a lei permite, o que é o oposto do Código Civil, que regra a vida em sociedade, que nos diz que qualquer coisa pode ser feita. Não é? Portanto, que não haja uma proibição para aquilo. Já o servidor público não, só pode fazer o que a lei diz estritamente. Em função ainda da fonte de interpretação, temos a interpretação doutrinária, que é quando a doutrina, os estudiosos sobre o fenômeno do direito, eles revisam a lei no sentido de auxiliar os profissionais do direito. De repente, uma lei que tem lacunas ou que alguma parte não ficou muito clara, os doutrinadores eles usam dessa capacidade que pode ser usada para a fundamentação de teses mais adiante. Vamos falar agora das antinomias jurídicas, ou seja, quando a gente tem duas leis, duas ou mais leis, em geral são duas, que elas se chocam, elas se batem uma com as outras. Temos aqui duas normas conflitantes, por exemplo, quando uma obriga e a outra proíbe. Então temos uma antinomia. Ou quando uma obriga e a outra permite. Né? Então temos aí também uma antinomia. Também existe a possibilidade de, quando uma lei proíbe,
e outra permite o mesmo comportamento. Então, para que seja uma antinomia jurídica, deve incidir total ou parcialmente sobre o mesmo caso e apresentar comandos incompatíveis entre si. Então, como é que a gente pode classificar as antinomias quanto aos critérios de solução? Temos, primeiramente, as antinomias solúveis, ou seja, que podem ser resolvidas, por isso são chamadas de aparentes. Existem 3 critérios de natureza técnica e já vamos falar sobre eles. No caso aqui, vai se eleger um dos comandos aplicável ao caso e o outro será afastado. A finalidade é preservar o ordenamento jurídico. Por exemplo, o critério cronológico ou temporal. Temos aqui o artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro falando sobre isso, a lei lex posterior, né? Entre duas normas incompatíveis, vai prevalecer a norma posterior. Existe um brocardo, né, em latim, que diz lex posterior derogate priori. Então, a lei posterior vai prevalecer sobre a lei anterior. Já o critério hierárquico diz que entre duas normas incompatíveis prevalece a que está hierarquicamente superior. Então, uma constituição de um país ela prevalece sobre as leis, por exemplo, porque hierarquicamente ela está superior. As leis, elas hierarquicamente estão acima, por exemplo, de portarias e assim por diante. E temos o critério da especialidade. Quando existe um conflito entre normas, o que vai definir aqui, nesse critério, é o grau de especialidade. Vai se examinar as normas e aqui tratar o assunto de forma mais específica, ela vai sair na frente quanto ao critério de especialidade. Aqui tem um exemplo simples. A própria Constituição, por ser o regramento geral, por estar acima hierarquicamente, ela trata muitos assuntos de forma vaga. É preciso que leis sejam específicas sobre aqueles assuntos. Por exemplo, o direito ambiental. Então, se você tem uma lei descrevendo de forma bem clara como deve ser o descarte de pneus de automóveis, onde você deve descartar, como, a quem você deve avisar. Uma tal lei, ela é mais, quanto ao critério de especialidade, ela é mais específica do que a Constituição. Então, evidentemente que, se for fazer uma comparação entre as duas, essa lei ela vai prevalecer. E também temos as antinomias insolúveis, ou seja, as antinomias as reais, que realmente não podem ser solucionadas. Quando todos os critérios falham, então nós temos aí uma antinomia insolúvel. O Norberto Bobbio ele vai apresentar alguns passos que devem ser seguidos quando estamos diante de antinomias reais. Primeiro, respeito à forma. As normas podem ser classificadas como imperativas, proibitivas ou permitivas, já falamos também sobre isso. Se uma das normas incompatíveis é imperativa, ou seja, ela de forma clara, ela te diz o que deve ser feito, ou proibitiva, e a outra norma for permissiva, ou seja, faz o que te diz que você pode ou não fazer, vai se optar pela permissiva, honrando aqui o princípio da autonomia privada e a liberdade individual. As duas normas, elas vão se anular reciprocamente. Entendeu? Então, se nós temos uma norma que é imperativa ou proibitiva e a outra norma com a qual ela está se chocando é permissiva, a tendência é honrar o princípio da autonomia e desse conflito fica-se com a norma que é permissiva. Critério com respeito ao caso concreto. Nós temos a eliminação de uma norma, certo? Quando é que acontece essa eliminação de uma norma? Essa é a alternativa menos provável, né, para o Norberto Bobbio, justamente porque eliminar uma norma traria prejuízos para o sistema, para o ordenamento jurídico. Pode acontecer também a eliminação das duas normas, no caso de normas proibitivas, e é a situação mais corrente,
que haveria, na verdade, é uma neutralização de ambas. E a conservação das duas normas, que essa sim é a mais frequente das três, de forma a não mexer na arquitetura jurídica e simplesmente através de métodos interpretativos e fundamentação teórica, tentar fazer com que elas continuem fazendo parte do sistema jurídico sem perigo de antinomias. O critério com respeito ao caso concreto. Como é possível duas normas incompatíveis coexistirem? Para o Bobbio, isso só pode ocorrer mediante uma condição, que o próprio sistema jurídico as transforme em antinomias aparentes e consigam harmonizar as duas dentro do sistema. Também temos o conflito de critérios de solução de antinomias. Temos os três critérios, então, critério hierárquico, cronológico e de especialidade. Então, como fica a ordem desses critérios? Se tiver um conflito entre um critério hierárquico e um critério cronológico, qual dos dois vence essa batalha, por assim dizer? O hierárquico ele vai prevalecer sobre o cronológico. Então, aqui temos um respeito à questão da hierarquia, e a cronologia ela estaria aí como um critério mais fraco e hierarquia como um critério mais forte. Quando há um conflito, por exemplo, entre o critério de especialidade e o cronológico, com base nessa regra, o conflito entre os critérios de especialidade e cronológico devem ser resolvidos em favor da norma que disciplina de forma mais específica a matéria, ou seja, desse confronto, o critério de especialidade é um critério mais forte e o cronológico ficaria mais fragilizado. Temos também o conflito entre o hierárquico e o de especialidade. Aqui não existe uma regra geral, não existe um entendimento geral. Vai depender realmente da interpretação do operador do direito. O que existe são os critérios mais fortes, que são os hierárquicos, é o critério hierárquico, né, o de especialidade, e um que é considerado mais fraco, que é o cronológico. Então, quando existe especialidade e hierárquico em conflito, que são os dois mais fortes, aí nós temos espaço aberto para a interpretação do operador. Vamos resolver aqui uma questão falando sobre hermenêutica e interpretação das leis. Vamos para a questão 1. A interpretação da lei pode ser classificada em letra A, doutrinária, jurisprudencial e restritiva. Letra B, restritiva, costumeira e jusnaturalista. C, analógica, extensiva e jurisprudencial. D, analógica, costumeira e extensiva. Letra E, jurisprudencial, doutrinária e jusnaturalista. Dá um pause no vídeo, tenta responder e já já eu volto com a resposta e os comentários. Vamos lá então? Resposta para o exercício 1, letra C. A interpretação da lei pode ser classificada em analógica, a interpretação analógica sobre a qual já falamos, a interpretação extensiva e a jurisprudencial. Lembrando que a interpretação analógica é quando o operador do direito ele vai usar da sua subjetividade, da sua posição, da sua experiência como profissional da área e vai fundamentar a interpretação daquela norma de acordo com a sua experiência, ou seja, com um elemento fora do sistema. Da mesma forma, acontece com a interpretação extensiva, que é quando o operador do direito vai pegar uma determinada norma e vai expandi-la para se adequar aos casos reais. E temos também a interpretação jurisprudencial, que é aquela coleção de interpretações, né, sobre uma determinada questão, que acabam criando essa pasta, essa coleção com decisões que mais à frente podem ser sumuladas, podem virar súmula. Bom, os outros itens a gente vê que basicamente uma palavra, já em uma ou duas palavras a gente vê que eles estão errados, né? Na letra A temos aqui, ó,
Interpretação doutrinária. Não, a gente não existe interpretação doutrinária. Letra B, interpretação jusnaturalista. Não é jusnaturalista, na verdade. Estamos falando aí do jusnaturalismo como uma das fontes do direito, não é? Uma das formas de se encarar o direito. Na letra D, analógica. Bom, analógica não é interpretação, né? Mas tudo bem. Costumeira e extensiva. Costumeira não é um tipo de interpretação, é uma das fontes do direito. A letra E, jurisprudencial, doutrinária e justnaturalista. Claro que doutrinária e justnaturalista estão erradas. Questão 2. Sobre a interpretação autêntica da lei, pode-se afirmar que é aquela que decorre da atuação, letra A, do Poder Judiciário, B, Executivo, C, Legislativo, D, Ministério Público e E, Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos lá? Dá um pause no vídeo e já eu volto com a resposta e os comentários. Bom, questão 2, a resposta é claro a letra C, a gente acabou de falar sobre isso, né? Se é o legislativo que cria as leis, então quem pode oferecer a interpretação autêntica da lei é o próprio poder legislativo. Não seria o judiciário, uma vez que é apenas a aplicação da lei, nem o executivo. O Ministério Público também não, na verdade é um dos serviços essenciais do judiciário. E a Ordem dos Advogados do Brasil também não, seria na verdade a ordem é uma instituição que vai cuidar dos interesses da advocacia. Então, resposta correta, letra C. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.